Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Irmãos, eu vim trazer uma dica. Esse vídeo de hoje aqui é o vídeo Fica a Dica. O nome do vídeo, Fica a Dica. Uma dica extremamente importante. Você que tá aí e tá vendo muitas coisas acontecer ao seu redor, é Covid, é terremoto, não sei aonde, sei lá, alguma coisa que você tem visto que você não consegue entender, ou que você viu, né? Alguma coisa que sei lá, você às vezes não tá nem acontecendo com você, não está acontecendo com você. Como eu falei, tem pessoas que não surte o efeito dos problemas dela, né? Mas você vê, vamos supor, lá em, não sei, num lugar longe, né? Num lugar longe você viu que teve uma discussão e você ficou preocupada, né? Um terremoto, uma enchente, como a gente viu, há pouco tempo atrás teve uma enchente muito grande, num lugar aqui, né? Num lugar, teve uma enchente, morreu muita gente, e agora eu esqueci o nome do lugar. Vocês sabem, então a gente fica vendo essas coisas que às vezes você não entende. Às vezes você não entende, né? O porquê disso, o porquê daquilo. E você fica, muitas das vezes, sem resposta. Por quê? Então é preciso orar, sabe? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam. E às vezes você não entende, né? Que o Senhor, tem uma passagem que diz assim, que todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Às vezes a tristeza, o choro, às vezes aquela enchente que você viu lá naquele lugar, poxa, mas morreu tanta gente. Qual é o papel do cristão? Jejum e oração. Porque a luta não é carnal. A luta não é carnal, é totalmente espiritual. Às vezes você pode estar falando, mas não é comigo. Isso aí não está acontecendo comigo. Não é aqui no meu estado, aqui não teve enchente. Aqui eu não vi cair nem um fio de cabelo. Eu não vi. Eu ouvi falar que em certos lugares aconteceu aquela enchente. Mas não foi aqui. Não é verdade? Glória a Deus por isso que não foi aí. Mas tem pessoas lá que estão sofrendo, né? Quantas pessoas não morreram naquela enchente que teve? Como é que se resolve esse problema? Jejum e oração. Esse problema que você viu lá longe. Jejum e oração, né? Eu já ouvi casos de pessoas falando, como eu disse, né? O testemunho que a pessoa deu, que ela não sente dor no corpo dela. Eu já ouvi testemunho. Nem queda de cabelo. Glória a Deus pela sua vida, se você não tem esses problemas. Agradece para Deus que você não tem. Agora, tem pessoas morrendo lá na enchente. Tem pessoas, não é contigo. Não é contigo. Agora, tem pessoas lá agora no leito de hospital. De repente, um amigo, um conhecido. Não é? Tem pessoas lá, naquele estado lá. Agora, graças a Deus, eu acho que a enchente acabou. Mas quantas pessoas lá não perdeu casa? Tanta coisa. Existe um mundo espiritual, quero te falar, existe um mundo espiritual, do mal e do bem. Então a dica de hoje, sabe qual é a dica de hoje? Oração e jejum. Porque às vezes tem trabalhos que acontecem uma vez por semana.
2 vezes por semana. Às vezes 3, eu não sei. Mas você vai jejuar todo dia. Você vai orar todo dia. Quando eu disse que todas as coisas contribuem, até o mal. Ai, América, não fala besteira não. Até o mal contribui, sim, pro seu bem. Porque tudo que você está vendo lá fora, né? A enchente, a Covid, tudo que você está vendo lá fora acontecendo, né? Ou aquele parente lá que está hospitalizado, não sei qual é o problema que você está vendo, não está acontecendo contigo. Não, você pode estar falando, irmã Érica, não está acontecendo comigo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. A glória é dele. A glória é dele, para ele, por ele. Ele é o Senhor. A glória é dele. Mas teve aquela enchente naquele lugar lá. Não é verdade? Sim ou não? Isso não mexe com a gente? Sim, a gente tem que orar para desfazer. Vou te dar uma dica. Nunca ore para matar ninguém. Nunca ore para adoecer ninguém. Nunca ore, nem jejue, nem peça o mal para ninguém. Por quê? Deus, ele diz na palavra dele, não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, plantar, ele vai colher. É a Bíblia que diz que Deus não se deixa escarnecer. Então, é tudo que você orar para alguém, aquilo volta para você. Principalmente se a pessoa for uma pessoa de Deus. Principalmente se ela for uma pessoa de Deus. E muitas das vezes as pessoas não dão nada por ela. Não dão nada por ele. Né? Mas Deus sabe quem é você. Deus sabe. Né? Ele sabe. Ser humano falho. Você pode ser um ser humano falho, como eu sou. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, é a dica que eu tô dando. A dica. É uma dica. Nunca jejue para fazer mal a ninguém. Nunca ore para fazer mal a ninguém. Faz igual a mim. Sabe como é que eu jejuo e oro? Eu peço, Senhor, dá um casamento para fulano. Eu nem tenho o meu, né? Porque eu não quero. Eu desperdicei muitas oportunidades boas que Deus me deu. Mas não vamos falar de mim, não. Vamos falar de você. Sabe? Peça assim. É assim que eu faço. Senhor, dá um casamento para fulano. Até se eu imaginar que aquela pessoa não gosta de mim. É assim que eu oro. Porque as pessoas que são felizes, elas não fazem mal para ninguém. Você sabia disso? Que pessoas felizes não faz mal para ninguém, porque está ocupada sendo feliz. Aquela pessoa está ocupada sendo feliz. Ela não tem tempo para fazer mal. Está ocupada sendo feliz. Né? Às vezes pode estar no cinema. No cinema não é pecado não, gente. Depende do filme que você vai ver. Cinema não é pecado não. Ela está ocupada indo no cinema com o esposo dela, com o namorado dela, com o noivo dela, não sei. Até com um amigo, com uma amiga. Está ocupada indo numa consagração, numa vigília daquela pessoa. Está ocupada curtindo de alguma maneira. Está ocupada fazendo uma comida para aquela pessoa. Né? Tá feliz. Então ela vai distribuir o quê? Felicidade. Então é assim que eu oro. E eu sei que tudo que eu estou pedindo, eu estou plantando. É bíblico. Eu vou colher.
tudo. O mundo espiritual, ele é muito sério. Ele é muito sério. Que você plantar, você vai colher. Então, nunca peça o mal para ninguém. Por mais que você desconfie, aquela pessoa está te fazendo mal. Você pode pedir para Deus desfazer o mal que foi feito para você. Isso sim. Vai pedir para Deus desfazer o mal que foi feito. Se alguém fez oração contrária para você, não estou falando de religião não, você está vendo, eu estou falando de oração contrária. Não estou falando de religião não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de trabalhos, pode ser até oração, jejum. A pessoa fez lá uma vez na semana, não foi? Fez uma vez na semana, ou duas, ou três. Você vai orar e jejuar todo dia. Você vai orar e jejuar todo dia. Isso vai te aproximar de Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa luta vai te aproximar de Deus. Esse choro vai te aproximar de Deus. Você viu aquela pessoa lá na enchente, isso vai te aproximar de Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Podem achar que estão te fazendo mal, mas estão te fazendo um tremendo bem. Porque agora você vai orar mais. Agora você vai jejuar mais, dobrado. Você vai jejuar dobrado. Você vai orar dobrado. Todo dia. Você vai jejuar todo dia. Não é para fazer mal para ninguém. Primeiro que Deus não vai se agradar. Jeová não vai se agradar. Segundo, que nunca se esqueça que o que você planta, você vai colher. Vai voltar para você. O mundo espiritual não é brincadeira, ele é muito sério. Ah, você pensa assim? Eu não penso assim, é verdade. É verdade. Quem vive o mundo espiritual sabe que é verdade o que eu estou falando. Sim ou não? É verdade. Então você não quer que aquele mal volte para você. Então o que você vai fazer? Você vai jejuar certo. A partir de hoje. A partir de agora. Ah, mas irmã Érica, você também tem que ter uma vida com Deus, não adianta jejuar, por isso que eu falei no vídeo aqui de baixo, aceitar Jesus, seguir e permanecer. Não adianta você jejuar o dia todo. Não adianta você orar o dia todo e amanhã eu vou pra balada. Amanhã eu vou botar aquela música secular. Vou me acabar. Vou beber, vou fumar, né? Vai fazer... Não adianta. Não adianta. A Deus ninguém engana. Tem que ter uma vida com Deus, de fato e de verdade. Ah, mas não conseguiu se libertar daquilo, não conseguiu ainda se libertar daquilo. Procura então uma igreja mais próxima de sua casa. A igreja não salva. De repente você vai até se decepcionar lá. Não olha para ninguém. Sabe qual é o segredo? Não olha para ninguém. E quando a gente olha para o homem, quando você olha para mim, você se decepciona. Sim. Não sou perfeita, como eu falei, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Não sou. Não sou. Então, quando você olha para mim, você se decepciona, você se frustra. Quantas pessoas saem da igreja porque estavam olhando para o homem, estavam olhando para a mulher? Deus é Jeová. Está no céu, sentado no trono dele. É para ele que você tem que olhar. A igreja vai te ajudar. Lá tem homens e mulheres de Deus, mas você não pode
ficar olhando para ali. Porque por mais que a pessoa seja de Deus, como eu estou aqui falando de Deus para você, eu sou falha. Eu posso falhar. E você se frustrar. Coloque Deus em primeiro lugar, olha para Ele. Mas procura um trabalho de libertação. Uma igreja confiável, perto da sua casa. Procura um trabalho de libertação, procura saber onde... Ou então, se a sua vida tá boa, amém. Se você não tá vendo enchente lá longe, amém. Não tá mais aqui quem falou. Né? Você pode estar falando, como eu disse, né? Você pode estar falando, irmã Érica, nem queda de cabelo eu tenho. Olha como meu cabelo tá cheio. Nem dor, nem na unha eu tenho. Não sei o que é isso. Né? Você pode, não ter reclamação, graças a Deus. Amém, mas às vezes, sabe, você tá vendo um vizinho. Às vezes você tá vendo aquela enchente lá naquele estado, agora eu esqueci o nome, né, que teve, Rio Grande do Sul, eu acho, né? Então, às vezes você tá vendo ao seu redor alguma coisa acontecendo, né? Como eu tava vendo na rua, um pouquinho distante daqui, tava tendo um problema na rua, né? Eu tava vendo aquele longe daqui, longe. Eu fui orar e fui jejuar. Não era pra mim. Não era comigo, não era... Mas meu vizinho. Eu quero o bem do meu vizinho. Eu quero o bem dos meus vizinhos. Pronto, acabou. Jejum e oração. Vou ler rápido aqui Mateus 17, vou ler rápido. Mateus 17, no versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou um homem, pondo-se de joelho, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram os seus discípulos e não puderam expulsá-lo. Quer dizer, o filho de um homem estava lunático, endemoniado. E ele foi até Jesus dizendo que os discípulos foram lá para expulsar e não conseguiu. Não conseguiu expulsar. Ele se jogava no fogo, ele se jogava na água. É como eu falei, às vezes não é contigo, você não está condicionado contigo. Graças a Deus, glória a Deus. Mas às vezes é com o vizinho, lá da esquina. Né? Tá passando um problema difícil, o vizinho lá da esquina. Às vezes é lá no Rio Grande do Sul. Não sei. Aí ele foi até Jesus. Ele foi aonde? No lugar certo. Só Jesus salva. Só Jesus é capaz de resolver. Só Jesus. Não procure outros caminhos, que você vai se enrolar mais ainda. Não estou falando de religião. Estou falando de Jesus. Tá bom? Não procure outros caminhos. Porque só Jesus. Mas às vezes demora para ele fazer, porque às vezes não é para ele fazer. Às vezes demora para ele resolver. Aqui, ó. Ó a resposta aqui, ó. Esse seu problema só pode ser resolvido com muita oração e jejum. Muita oração em jejum. E Jesus respondeu e disse: ó, geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando você vai sofrer? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio saiu. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram dele e disse: por que não pudemos expulsar? Eles ficaram intrigados. Por que eles não puderam expulsar o demônio daquele menino? Aí Jesus respondeu e disse: por causa da fé. Mas esta casta, no 21, esta casta de demônios só se expulsa, senão pela oração e jejum. Então não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta ir a deuses estranhos, não adianta
né? Tudo o que você plantar, você vai colher. Não adianta. A resposta está aqui, ó. Jesus falou. Essa casta de demônio só é expulsa com jejum e oração. Eu vi a reportagem uma vez na semana do Rio Grande do Sul. Ou 2 vezes na semana. Então você vai jejuar todo dia. Sem cessar, sem parar. Você vai perseverar. Isso é bom, que vai te aproximar de Deus. Isso vai te aproximar do alto. Isso vai te fazer, sabe, como diz, ter intimidade. Você vai ver, você vai ter intimidade com Deus. Ai, Mérica, você não tem problema? Problema todo mundo tem, como eu já falei da minha internet. Mas é um pouco chito de tempo. Deus resolve no tempo certo. Se aquilo ali for para você ter de volta, você vai ter. Ou não. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus pode preparar para você tudo novo. Porque Ele sabe o que é melhor, Ele vê o futuro que você não vê. Ou Deus pode trazer tudo de volta. Porque a tua oração e teu jejum é: Senhor, desfaz o mal que fizeram para mim e para minha casa. Desfaz. Vai fazer um dia, né? Porque infelizmente nem todo mundo tem a fé que você tem. Que o seu Deus, Jeová, se não vir da mão dele, da mão de outro, não vai dar certo. Tem que vir da mão de Jeová. Porque o que ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Tira alegria do seu coração e não lágrima dos seus olhos. Tudo que Deus dá é bom. Eu tenho experiência disso na minha vida. Tudo que Deus dá é bom, perfeito e é agradável, diz a palavra do Senhor. Então, se não vir da mão de Jeová, segundo o querer dele e a vontade dele, eu não quero. Porque o que é dele vai ser bom, você vai ficar feliz. Então, não procure em outro lugar aquilo que só Deus tem condição de te dar, que é alegria, sorriso para o seu rosto, felicidade. Sim. É o que vem da mão de Deus. É perfeito. Então, nunca peço mal para ninguém, porque o mal vai voltar. Nunca peça. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Né? Então, ore. Se você está vendo aquela enchente, às vezes não é contigo, mas você está vendo a enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Acho que é Rio Grande do Sul o lugar. Ou alguém que está hospitalizado, né? Não sei, um vizinho, sei lá, né? Não sei. O que está acontecendo, né? O que você viu que... E todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso vai te aproximar de Deus. O mundo, vou te contar um segredo. O mundo, ele é espiritual. Você sabia que o mundo, ele é espiritual? Sim. O mundo é espiritual. Às vezes você não entende por que a árvore caiu lá na esquina. Uma árvore, irmã Érica? Sim. Sim. Às vezes você não entende. Por quê? Sabe? Sei lá. Né? Porque daquilo outro, é tudo espiritual. Às vezes não é com você. Graças a Deus por isso, como eu já falei. Mas coisas ao redor, ao derredor. Ao teu redor, não, ao derredor. Ao derredor. Eu conheci uma pessoa que falou: irmão, comigo não aconteceu nada.
Disseram que ia acontecer isso, aquilo, outro, que fizeram um trabalho para mim. Comigo não aconteceu nada. Mas a gatinha que rondava o... Não era nem dela, a gata. Não era nem dela. A gatinha começou a vomitar muito. Daqui a pouco estava vomitando sangue. Ela ficou doente uma semana, a gatinha. A gatinha do meu vizinho. Que vinha comer no meu portão. Às vezes eu botava lá ração para ela. Eu vi ela muito doente. A gatinha. De lá. Não é daqui não. Sabe? E eu vi ela vomitando muito sangue. É porque o mal que fizeram para você foi lá pra gatinha. Sim. Tô te falando. Foi lá pra gatinha. Tá entendendo? E como você resolve, quando você sentiu isso no ar, né? Oração e jejum. Fizeram um trabalho um dia na semana. 2 dias na semana. Sei lá, né? Uma oração pode ser oração contrária. Eu não estou falando de religião, né? Você vai desfazer. Oração e jejum. Você vai fazer todo dia, enquanto você viver. Porque o mundo espiritual ele não para. Enquanto você viver nessa terra aqui, você vai precisar de Jesus. Enquanto você viver nessa terra aqui, você vai precisar de Jesus. Sim. Mas não é aquilo que eu falei, não adianta orar e jejuar e amanhã ir pra balada. Não adianta orar e jejuar e beber e fumar. Não adianta. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. E desagradando a Jeová. Então, é uma vida de consagração de fato e de verdade. Só o Espírito Santo vai poder tirar, sabe, o que não agrada. É só o Espírito Santo que pode tirar esse vício. Então, o que eu faço, irmã Érica? Procura uma igreja evangélica, vai no trabalho de libertação. O pessoal lá está em consagração. Está orando e jejuando por você. Tem uma vida de fato e de verdade com Deus. Procura as quebras de maldição. Isso aí é constante. Procura as quebras de maldição. E você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Sabe? Como as coisas vão para o seu lugar. Entendeu? Porque é tudo espiritual. É tudo espiritual. Então, não é só orar. É oração e jejum. É as duas coisas juntas. Se possível, todo dia. Um trabalho que é feito numa semana, uma oração que é contrária, contra a sua vida, que é feito por alguém desavisado, né? Porque não sabe que aquilo vai voltar, né? Que é feito uma semana contra você, você vai jejuar e orar todo dia. Para desfazer, né? Para fazer mal para ninguém. É para desfazer. Entendeu? Então deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui estão essas pessoas que estão aqui, Senhor, presente comigo aqui nesse vídeo. Eu dei a dica, meu Pai, a dica de como desfazer, não é fazer mal para ninguém, como desfazer todo o trabalho, toda oração contrária, jejum contrário, todo o mal que foi lançado para desfazer, para que esse mal não volte para a pessoa, mas para que seja desfeito, porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual domina essa terra. Por isso, muitas enchentes, terremotos, que nós vemos de longe, de longe. Então, meu Pai, eu entrego essa pessoa nas suas mãos, faz ela entender que ela precisa te procurar, que ela precisa ter intimidade contigo, buscar as coisas do alto, enquanto se pode achar. Buscai as coisas do alto, enquanto se pode achar. Buscar as coisas do alto, as coisas espirituais do alto,
onde Cristo está, onde Deus está assentado, enquanto se pode achar. É o único caminho, não existe outro para a solução desse problema, porque tudo que vem de ti é bom. Tudo que vem de ti é bom, é perfeito e é agradável. Então, Pai, que essa pessoa entenda isso. O Espírito Santo toque nesse coração. Faz, Pai, essa pessoa te abraçar e fazer o que é certo aos teus olhos, para que ela venha, Pai, ter uma vida abençoada, vida de vitória, para que ela venha ter notícias boas de longe, para que ela venha ter notícias boas de perto também, ao seu redor, na sua vizinhança, aquela pessoa no hospital, que ela venha, Pai, ter notícias boas, que ela venha plantar o bem para colher as bênçãos que o Senhor tem para dar. Que o Senhor, só o Senhor, meu Pai, só o Senhor, Deus, Jeová, Jesus, só o Senhor é que pode dar coisas boas, é que pode fazer um ótimo plantio, uma ótima colheita. Só o teu Espírito, Pai. Que tu venha, Pai, fazer isso, entrar nessa mente, nesse coração. Que tu venha, Pai, mudar tudo para melhor. Que essa lágrima se transforme em sorriso. E que ela diga: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Esse sorriso que não sai desse coração. Essa alegria nunca mais vai sair. Então, Pai, que essa pessoa pegue essa dica. Que essa pessoa pegue essa dica. Procure as coisas do alto, de Jeová. É o único Deus que pode salvar. Jesus é o único Deus que pode salvar e transformar tudo. Te dar um ótimo plantio e uma colheita melhor ainda. Procure as coisas do alto, enquanto se pode achar. Convence os corações, meu Pai. Faz aquilo que eu não posso fazer. Transforma as mentes, os corações, Pai. Espírito Santo de Deus. Transforma as mentes e os corações, Pai. Que essa pessoa entenda que é o seu caminho. Só o Senhor pode transformar tudo isso. Só o Senhor, meu Pai. Eu entrego essa vida nas suas mãos. E que todo mal, que toda maldição, que tudo que não provém de ti seja desfeito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém é assim. Oração e jejum. É a chave da vitória. Amém? Fica a dica. Procura uma igreja mais próxima de sua casa. Se você já tem um compromisso com Deus, é só orar e jejuar. E perseverar até o fim. Se você já tem um compromisso com Deus. Se você não tem, procura uma igreja mais próxima de sua casa. Aceita Jesus, procura um trabalho de libertação. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Tá bom? Procura o caminho certo, o lugar certo, o Deus certo, o único que pode salvar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.